Sem dúvidas, o vídeo mais pedido na história desse canal, que tem pouco mais de um mês de vida, é o vídeo de hoje. Antes de fazer esse vídeo, eu não sabia praticamente nada sobre a teoria da passagem de guarda. Desde que eu voltei a praticar jiu-jitsu, o meu foco tem sido realmente melhorar a minha retenção de guarda e os meus ataques nas pernas. Mas, graças a vocês, eu decidi encarar esse desafio e, para isso, novamente eu contei com a grande ajuda deste cara aqui, beleza? Nosso monstro Rick Stigarami. Ele fez um vídeo de quase 1 hora sobre esse assunto, cobrindo as principais ideias, principalmente do John Danaher sobre o tema, e eu passei mais sei lá quantas horas só tentando estudar e entender cada conceito que ele falava para passar de uma forma mais palatável aqui para vocês. No vídeo de hoje nós vamos entender o que é o modelo NAC do John Danaher, quais são as principais habilidades que devemos desenvolver para melhorar a nossa passagem de guarda e também quais são os principais cenários que devemos estar preparados para lidar nesse contexto. A primeira coisa que devemos ser capazes de identificar é a transição da passagem solta para a passagem justa. No instrucional de John, Go Further Faster, Guard Retention, ele nos diz que para reter a guarda com sucesso, devemos primeiro conseguir operar no sistema geral para depois poder avançar para um sistema específico. A ideia é que o sistema geral seja usado durante a fase mais dinâmica do combate, que é quando os atletas ainda não estabeleceram contatos. Eles estão livres para se movimentar, engajar ou não engajar. Uma vez que o contato é estabelecido, nós marcamos o momento de transição do sistema geral para o sistema específico. Nesse momento, o combate muda de uma fase dinâmica para uma fase mais estável. No caso desse instrucional, os sistemas foram apresentados da perspectiva do guardeiro, mas a discussão sobre as fases do combate se aplica a ambos os atletas. Voltando ao nosso contexto de passagem de guarda, a fase dinâmica da luta seria quando estamos usando métodos de passagem soltas, para passar a guarda ou estabelecer posições de isometria. Já a fase estável seria quando passamos a partir de posições que vão envolver contato corporal, sendo esse contato geralmente peito com peito, ou seja, estamos usando métodos de passagem justas. Se você assistiu ao vídeo sobre a teoria da retenção de guarda, você já sabe que o passador deve cumprir com 5 tarefas a fim de concluir uma passagem, sendo essas 5 tarefas o que John chamou de Knowledge Denial Method. As tarefas são 1. Estabelecer pegadas, 2. Criar ângulo para que as linhas centrais fiquem desalinhadas, 3. Encurtar a distância, 4. Mudar o nível, o que marca justamente a transição da passagem solta para a passagem justa, e 5. O Cranial Shift, que é fixar os ombros do atleta de baixo no tatame e controlar a sua cabeça, mais especificamente a sua linha do queixo. No ponto de vista do atleta que está retendo a guarda, se ele impedir que você execute qualquer uma dessas tarefas, ele pode evitar com sucesso uma passagem de guarda. Embora possa ser válido usar essas tarefas como um checklist para passar guarda, John tem uma metodologia alternativa que ele gosta de ensinar para esse propósito. Essa metodologia de passagem de guarda é referida por John como NAC, ou Negate Advantage Completion. A tradução seria algo como modelo da completa negação de vantagem, mas eu vou chamar só de modelo NAC para eu não ter que ficar repetindo esse nome imenso toda hora. Esse modelo é o modelo que todos os atletas de alto nível competitivo seguem. Também é um modelo que iremos explorar aqui até o final do vídeo. O NAC pode ser entendido como uma espécie de rota de viagem com o destino final, porém com vários destinos alternativos ao longo do caminho. No entanto, saber qual é o destino final não significa que você tenha as habilidades necessárias para chegar lá, apesar de certamente ajudar. Os passos gerais que compõem o NAC são: 1. Romper as pegadas do nosso oponente. 2. Fazer os pés do nosso oponente apontarem para longe de nós. 3. Alcançar uma posição de vantagem mecânica. 4. Passar a guarda, focando em fazer os joelhos do nosso oponente apontarem para longe de nós. E 5. Matar o quadril e fazer o Cranial Shift. Não se preocupe em memorizar todos esses passos imediatamente. Nós vamos nos aprofundar neles ao longo do vídeo. Porém, como eu disse, saber o destino não significa que você tenha as habilidades necessárias para chegar lá. Então, para que a gente aumente as nossas chances de chegar ao destino final, nós vamos precisar desenvolver uma série de habilidades. Você pode pensar nisso como um jogo, onde você não pode passar de fase enquanto não desenvolver as habilidades necessárias para isso. Nós vamos colocar essas habilidades num pacote chamado Currículo do Passador de Guarda. As habilidades vão ser: 1. Proficiência técnica nas principais passagens de guarda, ou seja, aquelas que possuem maiores porcentagens de sucesso. 2. Quebrar conexões e desarmar uma guarda perigosa. 3. A habilidade de manter uma posição superior. 4. Usar posições neutras e de transição para negar ofensivas. 5. Encontrar vantagens nessas posições neutras. E 6. Desarmar frames defensivos e completar o que os gringos chamam de pin, que é você prender ou fixar o seu oponente no tatame. Vamos olhar mais de perto para cada uma dessas habilidades, começando pelo entendimento básico das formas mais populares de passagem de guarda.
guarda. Essas são as mesmas passagens que John lista em Go Further Faster, Guard Retention e Go Further Faster, Passing the Guard. São elas a Double Underhook Guard Pass, a Over Underhook Guard Pass, a Toreando, a Knee Slice, a Leg Drag e a Long Step. Rapaziada, eu não vou entrar nos detalhes de cada uma dessas passagens, porque senão o vídeo ficaria com 20 horas de duração. Mas é só jogar o nome delas aí no YouTube que você vai encontrar vídeos ensinando a fazer cada uma delas. Você não precisa imediatamente se tornar um mestre em todas essas passagens de guarda. Porém, ser capaz de executá-las num padrão minimamente aceitável é recomendável. Talvez você veja essas passagens de forma isolada e não ache nada demais. Porém, a magia acontece quando você começa a combinar esses movimentos. Uma boa guarda não vai ser vencida com apenas um tipo de passagem de guarda sozinho. Na realidade, será necessário uma variedade de passagens combinadas para cansar o guardeiro e saturar a sua cabeça com todas as opções possíveis, até que eventualmente ele cometa algum erro ou se canse. Mesmo que você prefira uma passagem a outra, você ainda precisaria de uma variedade de arranjos para conseguir chegar lá, dependendo das reações do seu oponente. Da mesma forma que um guardeiro pode alternar entre diferentes tipos de guarda, o passador deve ficar confortável com a ideia de se mover de um lado para o outro, alternando entre os diferentes tipos de passagem. Uma vez que você esteja familiarizado com as principais passagens de guarda, está na hora de partir para o próximo requisito. Um bom guardeiro não vai deixar que você simplesmente passe a sua guarda, sem que antes ele te ofereça algum risco. Ele vai tentar te atacar de diversas formas. Por esse motivo, seria muito útil se nós conseguíssemos desarmar uma guarda perigosa antes que ela começasse a nos causar problemas reais. A habilidade de quebrar conexões e desarmar uma guarda perigosa entra para resolver essa questão. Essa habilidade é também o primeiro passo do modelo NAC. Quebrar as conexões do nosso oponente é uma habilidade que pode ser subdividida em outras duas habilidades. A primeira é a habilidade de quebrar conexão e abrir uma guarda fechada. A segunda é quebrar as potenciais conexões numa guarda aberta do nosso oponente. O início do nosso desenvolvimento nessa área consiste em sermos capazes de abrir uma guarda fechada. Uma vez que entramos numa guarda fechada, há muito pouco que possamos fazer antes de pelo menos separar os pés do nosso adversário. Por outro lado, o nosso oponente que está fazendo a guarda tem muitas opções. Portanto, quanto mais tempo a gente passar preso dentro de uma guarda fechada, maiores são as chances de sermos raspados ou finalizados. Existem alguns métodos de abrir guarda quando estamos ajoelhados. Esses métodos podem ser bem-sucedidos nos níveis mais baixos do esporte, mas um guardeiro habilidoso terá contra-ataques para isso. Em vez disso, levantar-se dentro da guarda fechada e buscar abri-la a partir de uma postura em pé costuma apresentar uma taxa de sucesso significativamente maior. Obviamente, existe um risco ao tentar se levantar. O atleta que está embaixo vai tentar te raspar enquanto você faz isso. Porém, isso é algo que você deve simplesmente se acostumar e aprender a lidar. É melhor ser raspado e tentar se recuperar de outra posição do que ficar preso numa guarda fechada perigosa e ser finalizado. Para você entender a importância desse movimento de se levantar na guarda fechada, quando somamos o tempo gasto nos instrucionais Passing the Guard, do John Denner, No-Gi Guard Passing, também do John, e Systematically Attacking the Guard, do Gordon Ryan, só discutindo essa questão dá mais de 4 horas de conteúdo. Os 3 métodos que John apresenta para isso são os seguintes. Número 1. Levantar com os pés paralelos, o que eles chamam de Square Base, até alcançar a postura vertical, usando um método que ele chama de 3-Step Stand-Up, ou levantamento de 3 passos. Esse será o principal método que utilizaremos ao longo da nossa jornada de aprendizado. Às vezes, o oponente pode soltar as pernas enquanto nos levantamos. Nesse caso, missão cumprida. Se ele mantiver a guarda fechada, nós podemos empurrar o joelho ou alcançar os pés dele lá atrás para abrir a guarda. Mas se mesmo depois da gente tentar isso, o nosso oponente ainda for capaz de manter a sua guarda fechada, é hora da gente ir para o segundo método, o knee post, que é basicamente a gente colocar um joelho na bunda do nosso adversário para forçar ele a abrir a guarda. Esse método não é tão consistente quanto o 3-Step Stand-Up, mas com certeza tem o seu valor. Ele nos oferece uma alternativa quando o plano A não está funcionando. Se por algum motivo a combinação do 3-Step e do knee post também não estiver funcionando, a gente ainda pode partir para um terceiro método, sendo que esse terceiro método tem um critério. O oponente precisa ser de um tamanho similar ao nosso. O Lifting Method, como o nome sugere, consiste em simplesmente levantar o nosso oponente e usar a gravidade a nosso favor. O motivo do John abordar esses 3 métodos é principalmente devido à possibilidade de combinar eles juntos. Você não perde nada transitando de um método para o outro. Pelo contrário, você está apenas adicionando novas armas ao seu arsenal. Uma vez que a gente consegue abrir uma guarda fechada, estaremos saindo de uma posição perigosa para, provavelmente, outra posição perigosa. Felizmente, as conexões iniciais que surgem quando nós abrimos a guarda
podem nos oferecer algumas reações previsíveis, das quais a gente pode tirar alguma vantagem a nosso favor. Uma vez que a guarda fechada for aberta, nossa prioridade número 1 será vencer a batalha pela Inside Knee Position, ou seja, a posição interna com o nosso joelho, e então estabelecer uma forte base com os nossos pés, também na Inside Position. Ao fazer isso, nós estaremos saindo da Square Base, ou postura quadrada, a base que eu comentei anteriormente, onde nossos pés estão alinhados, para uma postura de luta, ou seja, um pé na frente e outro atrás. Se nós continuarmos com uma postura quadrada, nós estaremos oferecendo ambas as nossas pernas para o nosso oponente. Mudando para uma postura de luta, onde temos um pé à frente e outro atrás, nós fortalecemos a nossa base, ganhamos mobilidade e, mais importante, nós ganhamos previsibilidade, pois sabemos que, nesse contexto, nosso oponente só consegue conectar ou buscar ataques na nossa perna da frente. Um dos passos do modelo NAC é obter vantagem mecânica. Ao adotarmos uma base de luta, nós ainda não chegamos lá, mas estamos quase. Quando impomos o nosso pé na posição interna, ele deve ficar em uma de duas posições. Posições essa que o Gordon Ryan chama de cross hamstring e straight hamstring. A melhor tradução para isso talvez seria coxa cruzada e coxa reta, pois repare que no cross hamstring, ou coxa cruzada, o pé direito do Gordon está posicionado abaixo da coxa direita da sua parceira de treino, cruzando a sua linha central. Já no straight hamstring, o pé direito de Gordon está posicionado abaixo da coxa esquerda da sua parceira de treino, não cruzando a linha central. Independente da nomenclatura, o que realmente importa aqui é você não posicionar o seu pé no meio da bunda do seu oponente. Repare que é em um canto ou no outro, nunca no meio. Porém, é importante que a gente faça essa classificação, pois essas duas posições vão servir para bifurcar a nossa rota em duas vias distintas. Essas vias são inteiramente previsíveis e fáceis de serem identificadas uma vez que você entende o que você está buscando. Um guardeiro habilidoso pode trocar de uma guarda para outra de forma extremamente rápida, porém o número de guardas que ele pode fazer é bem limitado. Isso é algo que nós, como passadores de guarda, devemos explorar. Quando a gente executa um desses movimentos, cross hamstring ou o straight hamstring, é como se a gente estivesse finalmente fazendo a abertura do jogo de fato. E quando a gente executa um dos nossos movimentos iniciais, tal qual no xadrez, para cada jogada inicial haverá também algumas respostas já determinadas e previstas para esse movimento em questão. E também, junto com isso, terão respostas que a gente sabe que a gente não vai receber, porque a gente simplesmente removeu a possibilidade disso. Quando a gente executa o cross hamstring, a gente pode esperar como uma resposta inicial a de la riva reversa. Ao vencermos essa de la riva reversa, o mais provável é que a gente entre numa posição chamada de split squat, que é uma espécie de agachamento unilateral. A partir dessa posição, nosso oponente provavelmente vai trazer a sua perna de cima para buscar frames e conexões. Ele pode buscar uma guarda-laço ou estabelecer um knee shield. Esse knee shield podendo ser alto ou baixo. Passando pelo knee shield, o mais provável é que a gente acabe numa meia guarda. Da meia guarda, existem três cenários mais prováveis. O nosso oponente pode tentar alcançar uma meia guarda profunda, a gente pode chapar o nosso oponente com as costas no chão, que o Gordon chama de lockdown, ou ele pode fazer uma meia borboleta. Quando a gente executa o straight hamstring, é provável que a gente se depare com uma de la riva tradicional. Se o nosso oponente conseguir um gancho borboleta a partir da de la riva, nós voltamos a ficar próximos da meia borboleta. Apenas a ordem do sistema foi alterada. A meia borboleta pode ser vista como uma continuação da straight hamstring, só que do outro lado. Se dentro de uma meia borboleta nós damos um passo para trás, nós acabamos no straight hamstring. Como você pode ver, os dois caminhos estão interligados. Cada uma dessas transições de guarda pode ser prevista uma vez que nós vencemos a guarda anterior. Por exemplo, se o nosso oponente consegue conectar uma de la riva reversa e nos atacar a partir dali, não tem motivos para ele trocar de guarda. Porém, quando vencemos essa guarda, ele é obrigado a tentar algo novo. Do ponto de vista do passador, ser capaz de prever esses cenários faz toda a diferença. E esse momento em que o guardeiro está saindo de uma guarda para outra é o momento em que nós devemos explorar ao máximo. Agora que já vimos os possíveis cenários e a ordem que eles devem aparecer, é hora da gente discutir o que fazer quando a gente de fato acabar dentro de cada uma dessas posições. As vias do straight hamstring e do cross hamstring surgem quando a gente consegue estabelecer o nosso pé na posição interna do nosso oponente ou quando a gente acabou de abrir uma guarda fechada. Mas esse não será sempre o caso. Muitas vezes, o nosso oponente nem vai querer fechar a guarda. Em vez disso, ele pode querer fazer outros tipos de guarda. Se você treina de kimono, sem kimono ou é do MMA, as propostas vão ser bem diferentes. No Instrucional de Passagem de Guarda, do John Danaher, ele aborda o que devemos fazer para lidar com as principais formas de conexões. Existem muitas outras guardas que a gente vai ter que lidar, além dessas que a gente vai ver aqui. Mas ainda assim, elas representam um bom ponto de partida.
As principais conexões no contexto de guarda que o John discute são a Cross Collar, Cuff and Biceps Guard, também chamada às vezes de Collar and Sleeve. Eu sei, é um nome um pouco assustador, mas veja, Cross Collar significa gola cruzada, Cuff significa punho e Biceps é bíceps. Basicamente ele está descrevendo as conexões. Uma pegada vai na gola cruzada, a outra vai no punho e a outra vai no bíceps do oponente utilizando o pé. Vamos chamar ela aqui só de Collar and Sleeve para facilitar, mas vocês entenderam. Também temos a de la Riva reversa, a guarda-laço, o gancho-aranha mais o laço e, finalmente, a guarda-aranha. John apresenta algumas ideias para nós lidarmos com cada uma dessas conexões. Quebrar a conexão com o nosso oponente é o primeiro passo do modelo NAC, ou modelo da completa negação de vantagem. Esse passo também estará intimamente ligado com outros dois passos do modelo, pois, ao quebrarmos as conexões do nosso oponente, nós queremos fazer isso de forma a 1. Fazer os pés dele apontarem para longe de nós e 2. Nos movermos em direção a posições de vantagem mecânica. Na maioria dessas quebras de conexão, o tema será o mesmo: lutar com as pernas do nosso oponente utilizando as nossas próprias pernas. Nós vamos falar sobre as posições de transição mais para frente. Por agora, algumas das quebras de conexões sugeridas por John podem ser descritas da seguinte forma. Para lidar com collar and sleeve, John identificou o gancho-aranha no bíceps como sendo o ponto fraco da conexão. Então, nessa situação, se o nosso oponente não for tão habilidoso, a primeira quebra vai consistir em impor a inside position com o nosso joelho livre e então passar a nossa mão para dentro, negando o gancho-aranha. A partir dessa posição, a gente pode dar um passo ao lado e transicionar para um split squat, aquele agachamento unilateral. Porém, se nosso oponente for mais habilidoso e essa primeira opção não estiver disponível, a próxima quebra vai consistir em ganhar a inside position com o nosso cotovelo e joelho do lado da nossa manga que está presa. Nessa posição já ficamos menos vulneráveis e daqui a gente pode ir em direção à segurança do split squat. Para lidar com a de la Riva tradicional, existem algumas considerações diferentes, dependendo se o nosso oponente tem uma pegada na calça do nosso kimono ou no nosso tornozelo. Independente das circunstâncias, a nossa prioridade será manter a nossa cabeça acima do nosso quadril e romper qualquer pegada que o nosso oponente fizer na nossa lapela. Se o oponente fizer uma pegada no nosso tornozelo, nesse caso sem kimono, a gente pode postar com a nossa canela na perna da de la Riva e empurrar o joelho dele para baixo, a fim de enfraquecer a força do gancho. Isso vai transformar a de la Riva em uma posição inicial de straight hamstring. A partir daí, a gente pode fazer uma pegada na perna secundária e dar um passo para trás, ou um backstep. Se o oponente estiver fazendo uma pegada na calça do nosso kimono, o movimento será um pouco diferente, porque nesse caso é extremamente difícil romper essa pegada na calça. Então, em vez de dar um passo para trás, como a nossa perna está presa, a gente pode se ajoelhar e fazer uma scoop grip na perna da de la Riva. Dessa posição, não deve ser tão difícil para a gente conseguir alcançar o nosso checkpoint, a inside position com o nosso joelho, uma posição que iremos nos aprofundar depois. Outra opção para lidar com a de la Riva, se a gente quiser ser um pouco mais agressivo, seria esticar a nossa perna para romper com o gancho e usar uma passagem no estilo toreando para fazer o oponente ceder a pegada na calça. Se ele continuar segurando, o mais provável é que ele acabe cedendo uma passagem fácil, onde a gente pode optar por um joelho na barriga ou ir para norte-sul. Para lidar com a de la Riva reversa, a nossa prioridade segue sendo a mesma: manter a nossa cabeça acima do nosso quadril. Aqui, a gente pode romper o gancho empurrando o joelho do nosso oponente para baixo, esticando as nossas pernas e mantendo um posicionamento interno com o nosso cotovelo. Nós devemos ser capazes de converter essa posição em um split squat. Se o oponente for muito habilidoso e o kazuchi, ou desequilíbrio, instabilidade que ele causar for constante, a melhor opção pode ser postar uma mão no chão e se refugiar na segurança de uma base de joelho. Daqui, a gente pode trazer esse nosso joelho que está fazendo a base para ganhar a posição interna e grampear a perna do nosso oponente, nos movendo então novamente para o nosso checkpoint. Para lidar com a guarda-laço, o objetivo será focar mais na negação de ofensivas do que na quebra em si. Geralmente, uma guarda-laço virá junta de outros tipos de conexões. Porém, talvez o oponente ainda não estabeleceu essas conexões. Então, usando a nossa mão livre, nós podemos simplesmente postar no joelho do nosso oponente, mantendo o nosso cotovelo por dentro, e então, com o nosso braço preso, a gente pode passar a nossa mão para fora e bloquear a coxa do nosso oponente, limitando então a movimentação dessa perna dele, que está com o laço. No movimento rápido, a gente pode pisar para fora do laço e criar ângulo para fazer uma passagem na pressão ou toreando. Muitas vezes, combinada com o laço, estará também o gancho da guarda-aranha. Nesse caso, a nossa primeira reação deve ser manter o nosso cotovelo junto ao nosso corpo e o nosso pé longe do nosso oponente. Do lado do laço, a gente deve pesar com o nosso joelho, abrindo espaço para a gente agarrar a lapela do nosso oponente. Daqui, a gente pode dar um passo em direção ao gancho-aranha e usar a segurança do split squat para romper esse mesmo gancho.
Se o oponente for ingênuo e tentar manter o laço, a gente pode passar a guarda usando uma combinação de toreando com passagem na pressão, a toreando Smash Pass. Se ele for esperto e ajustar a posição do joelho, a gente deve pisar para trás, ajustar a posição da nossa cabeça para romper o laço e então retornar para o Split Squat. Na guarda-aranha, o nosso oponente estará com uma perna contraída e a outra esticada. Sabendo disso, a gente pode explorar algumas opções para lidar com esse cenário. Primeiro, nós podemos fazer uma pegada nas calças dele e então retrair os nossos cotovelos e dar um passo para trás. Feito isso, a gente pode romper os ganchos do nosso oponente e buscar uma toreando, ou simplesmente jogar as pernas dele para um lado e passar pelo outro. Obviamente, essas não são as únicas guardas que existem, mas o foco do vídeo é mostrar os cenários mais comuns. A próxima habilidade que devemos desenvolver no nosso currículo de passador de guardas é manter a posição superior. O importante aqui é entender os dois tipos de raspagens que existem, as aceitáveis e as inaceitáveis. Raspagens onde o nosso oponente termina em cima da gente, completando a reversão, são inaceitáveis. Já as raspagens onde a gente consegue impedir que o nosso oponente complete a reversão e no final a gente ainda se mantém por cima, são aceitáveis. Muitas vezes, sofrer uma tentativa de raspagem pode até ser útil, pois um oponente habilidoso não vai abrir mão de suas pegadas tão facilmente, mas com certeza vai tentar te raspar o tempo todo. Pode acontecer de em uma dessas raspagens ele acabar soltando algumas das pegadas, o que, se você estiver atento, pode aproveitar. Com o tempo, é natural que a gente seja raspado várias vezes nessa jornada. O importante é ir criando consciência aos poucos dos padrões de movimentos que antecedem essas raspagens. Agora, toda rota de viagem tem seus pontos de parada, e nessa viagem não poderia ser diferente. Anteriormente no vídeo, eu mencionei algumas das posições de transição que nós iremos abordar. Essas posições de vantagem mecânica compõem o terceiro passo do modelo NAC de John, e são também a quarta habilidade que a gente deve desenvolver no nosso currículo de passador de guardas. Você pode pensar nessas posições como se fossem checkpoints num jogo. Se o nosso oponente está tentando nos colocar em diversas guardas perigosas, é justo que nós tenhamos nossas próprias posições para negar essas guardas. John Danaher coloca bastante ênfase no Split Squat, aquele agachamento unilateral, como sendo a melhor posição de transição. No entanto, ela não é a única. No seu instrucional, ele apresenta 4 posições principais que ele considera mecanicamente vantajosas, sendo elas a já mencionada Split Squat, a Knee Drop, a Double Knee e a Outside Advantage. A Split Squat é a posição que recebe mais atenção, e não é à toa. Ela é uma posição muito sólida, pois oferece bastante controle e mobilidade para o atleta que está em cima. Ao buscarmos constantemente apontar o nosso joelho para o chão, o atleta de baixo deve temer ter sua guarda passada. A Knee Drop é basicamente aquele joelho na bunda do nosso adversário. Ela funciona muito bem em conjunto com a Split Squat, e permite que a gente mova a nossa cabeça para longe do nosso oponente. Além disso, mantendo seu pé vivo, a Knee Drop funciona como uma mola, que nos ajuda a mudar de nível ou posição rapidamente. A Double Knee deve ser usada como uma posição temporária para recuperarmos a nossa base e prevenir que o nosso oponente acesse as nossas pernas. Ao ficarmos agachados com os joelhos no tatame, nós mantemos nossa cabeça levantada e podemos buscar outras posições. Finalmente, nós temos a Outside Advantage. Essa é uma posição assimétrica onde a gente está a uma certa distância do nosso oponente. E a gente consegue usar os nossos braços para fazer pegada nas pernas dele, mas ele não consegue fazer o mesmo conosco. Isso nos leva de volta ao segundo passo do modelo NAC, que é apontar os pés do nosso oponente para longe de nós. Se a gente estiver numa distância onde a gente consegue alcançar os pés do nosso oponente e ele não consegue fazer o mesmo conosco, isso só pode ser algo positivo para nós. É improvável que a gente passe alguma guarda sem antes passar por uma dessas posições de vantagem mecânica. Além disso, elas são úteis para encontrarmos vantagens em posições neutras, nossa próxima habilidade que devemos desenvolver. Às vezes, a melhor forma de passar uma guarda é, na verdade, não tentando passar ela de cara. Uma vez que a gente estabeleceu uma posição de vantagem mecânica para nós, a gente pode melhorar ainda mais essa situação, buscando ativamente deixar o nosso oponente em uma posição de desvantagem mecânica. Encontrar vantagem em uma posição neutra é a quinta habilidade que vamos trabalhar ao longo dessa nossa jornada em busca de sermos melhores passadores. No Jiu-Jitsu, o critério para considerar uma posição como neutra está relacionada à sua ineficiência em gerar pontuação para qualquer um dos lados. Se a gente ainda não passou das pernas do nosso oponente, então, tecnicamente, a gente ainda não pontuou. Geralmente, no combate, serão essas pontuações que vão motivar as ações de ambos os atletas. Porém, existem diversas posições no Jiu-Jitsu
que não vão nos render nenhuma pontuação, mas ainda assim vão possuir um forte potencial de controle. A gente pode ainda não ter passado as pernas do nosso oponente, mas se a gente já neutralizou vários de seus ataques, certamente isso é algo bom. Iniciar uma passagem de guarda a partir de uma dessas posições costuma ser bem mais seguro e apresentar uma taxa de sucesso bem maior do que aquela passagem de guarda tradicional a partir da longa distância. As posições neutras que John discute aqui são a stack, a flank position, a inside knee padrão, a inside knee stack, a cross shin no chão e a cross shin em pé. Uma vez que atingimos uma dessas posições neutras abordadas por John, a passagem de guarda se torna significativamente mais fácil. Às vezes, apenas exercendo uma certa pressão, o nosso oponente pode acabar cedendo a passagem. O próximo passo do modelo NAC do John é passar das pernas do nosso oponente, certificando de que os joelhos dele estejam apontados para longe. Depois disso, estaremos prontos para avançarmos para o último passo do modelo NAC, matar o quadril e fazer o cranial shift. Enquanto isso, a última habilidade que iremos abordar estará permeando esses dois passos, sendo ela quebrar os frames defensivos do nosso oponente e completar o nosso pin, que também não tem uma tradução exata, mas seria esse controle máximo sobre o nosso oponente, geralmente colocando ele com as costas grudadas no chão. A essa altura do modelo NAC, nós já estamos quase passando a guarda do nosso oponente, e o esperado é que nesse momento ele já esteja desesperado tentando reconectar os seus frames e fazendo qualquer coisa para evitar que a sua guarda seja passada e a gente não o pine no chão. Sim, eu inventei o verbo pinar. Também é esperado que, ao longo desse processo, ele gaste bastante energia. Isso vai permitir que a gente reaplique o modelo NAC e tente novamente passar a sua guarda, só que dessa vez ele estará muito mais cansado para resistir. Quando a gente está muito perto de passar a guarda, o nosso oponente tende a ter algumas reações previsíveis e nós devemos estar preparados para elas. Algumas dessas reações são frames defensivos usando os braços, frames defensivos usando os braços e as pernas, inversões, entrar em 4 apoios, sair em 4 apoios e o empurrão usando o cotovelo de base. Vamos dar uma olhada de perto em cada uma dessas reações. Frames com os braços apresentam um perigo óbvio. Ao combinar frames com o braço esticado e movimentação corporal, o nosso oponente pode atrasar o nosso progresso temporariamente e, nesse momento, ele pode potencialmente recuperar a sua guarda e negar o nosso pin, que a gente tanto lutou para conquistar. Felizmente, nós temos algumas ferramentas para lidar com esses frames de braço. A primeira ferramenta é a nossa habilidade de manter a distância. A distância máxima que um frame de braço consegue atingir é exatamente igual ao diâmetro do braço do nosso oponente. Se a gente se posicionar 1 centímetro além disso, ele já não vai conseguir nos alcançar. Se o nosso oponente não consegue nos alcançar, então não existe nenhum frame. É nesse momento que posições como o joelho na barriga se tornam extremamente úteis. Quando matamos o quadril do nosso oponente e posturamos, o nosso oponente fica incapacitado de alcançar o nosso peito. Na verdade, se ele alcançar, ele vai estar piorando a sua situação e nos dando brechas para finalizá-lo. Portanto, o mais provável que aconteça é que ele se vire contra nós ou em direção a nós. Se ele virar contra nós, ele vai expor as suas costas. Se ele se virar em direção a nós, ele vai nos dar a chance de conseguir a montada. Nossa segunda ferramenta para lidar com frames de braço é criar ângulo. Se a gente vai para cima do nosso oponente com o peito quadrado, ou seja, de frente, sem angulação, é relativamente mais fácil para ele criar fortes conexões. Quando a gente vira o nosso peito e ombros, criando angulação, os frames se tornam assimétricos e, portanto, muito mais fracos. Para criar ângulo, John recomenda que a gente se vire de forma a ficar de frente para o quadril do nosso oponente. Ao fazer isso, nós reduzimos drasticamente o risco de sermos raspados em comparação a quando estamos retos. Uma terceira ferramenta que complementa bem a criação de ângulos é a noção de direção. Se por algum motivo a gente não for capaz de angular o nosso peito, talvez nós ainda possamos criar ângulos com o nosso quadril e pernas. Em vez da gente atacar diretamente os frames, nós literalmente damos um passo para trás e fazemos os joelhos do nosso oponente apontarem para longe de nós. Essa é uma decisão tática, de não ir com muita sede ao pote e realmente focar no quarto passo do modelo NAC. A quarta e última ferramenta para lidar com os frames de braço é simplesmente atacar os frames diretamente. Em alguns contextos, a gente pode conseguir arrancar os frames do nosso oponente e trazer o nosso joelho para dentro do cotovelo dele. Dependendo da situação, a gente pode até empurrar os frames do nosso oponente para fora do nosso caminho, meio que na força bruta mesmo, e piná-lo no chão. Frames de braço funcionam bem até certo ponto, porém, para que o frame fique realmente completo, os frames de perna devem ser inclusos. A principal fraqueza dos frames combinados, no caso braço e perna juntos, é que o guardeiro se torna incapaz de defender os dois lados do seu corpo. Se a gente emprega uma pressão constante de um lado para o outro, nós podemos cansar bastante esse atleta de baixo.
Quando a gente vai lidar com um guardeiro habilidoso, a gente tem que saber que não vai ser a primeira tentativa que vai dar certo, talvez nem a segunda. O segredo aqui é continuar tentando até que o nosso oponente cometa algum erro e abra uma brecha. Oponentes habilidosos e flexíveis podem optar por ficarem invertidos em relação a gente. Se eles conseguirem criar conexões com a gente, eles podem girar por debaixo do nosso corpo e recuperar a guarda. Pior, ao fazer isso, o nosso oponente fica em posição de conseguir atacar as nossas pernas e partir para os seus próprios ataques. A chave aqui é remover as conexões. Em vez de se conectar com a gente, nós podemos forçar o nosso oponente a conectar os seus pés com o chão, através daquele movimento de stacking, que é basicamente emborcar o oponente. Daqui, a gente pode travar as pernas dele no chão e começar uma passagem mais justa. Se o oponente perceber que a passagem é inevitável, ele pode se virar em uma posição de 4 apoios. O principal perigo aqui é ele agarrar a nossa perna e começar uma raspagem usando um single leg. Sempre que a gente ver esse tipo de movimentação, a nossa prioridade deve ser travar o braço do nosso oponente e girar arrancando a pegada na perna, buscando então as costas dele. Outra reação comum seria o oponente girar para fora dos 4 apoios. O risco nesse cenário está no oponente tentar dar um rolamento e recuperar a guarda. Quando a gente ver que o nosso oponente está se virando, a nossa prioridade deve ser tirar a sua velocidade, colocando mais grima e travando a sua perna. A partir daí, se o nosso oponente tentar se mexer, pegar as suas costas deverá ser uma tarefa bem mais fácil. A última reação é o empurrão usando o cotovelo de base. A partir daí, ele pode fazer uma pequena saída de quadril sentado, então repor na guarda sentado. Nessa situação, nós devemos mudar o ângulo e travar a cintura e o tornozelo do nosso oponente. Daqui, a gente pode puxar a perna dele e empurrá-lo para o chão com a nossa cabeça e ombro. Bom, agora que a gente cobriu todas as possíveis reações do nosso oponente, não tem mais nada nos impedindo de matar o seu quadril, fazer o cranial shift e, finalmente, passar a sua guarda de vez e conseguir o controle total da luta. No vídeo de hoje, nós identificamos quais habilidades nós devemos desenvolver. Nós vimos os contra-ataques para os 5 passos do Knowledge Denial Method e vimos também como integrar tudo isso ao modelo NAC do John Danaher. Se você ficou comigo até o final do vídeo, muito obrigado. Deixa o like aí. Se aparecer a opção de hypar, hypa o vídeo também, por favor. Me segue nas redes sociais. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Osso.